os elementos e o corpo. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é esse canal do YouTube, também é minha escola de yoga e um perfil lá no Instagram, né? E a gente está fazendo agora uma série de vídeos que fala sobre a fisiologia sutil do yoga. O que significa isso? Antigamente, os sábios que desenvolveram as técnicas de yoga, né, eles não olhavam para o corpo como a gente olha para hoje, através da anatomia moderna, da ciência e da medicina moderna. Né? Eles tinham outras formas de interpretar as sensações, o que se passa no corpo, como que a gente pacifica ou aprimora ou melhora algumas condições, tá? E a partir desses diferentes entendimentos, eles desenvolviam certas técnicas. E essas certas técnicas são o que a gente chama de yoga hoje, tá? Pelo menos de acordo com a cultura védica. Na aula passada a gente já falou dos chakras, que é uma das formas que os sábios olhavam para o corpo, e hoje a gente vai falar dos Panchamahabhutas, tá? Panchamahabhutas são os 5 elementos. Vem comigo. Bom, Panch significa 5, Maha significa grande e Bhuta significa elemento. Então, Panchamahabhuta significa os 5 grandes elementos, tá? Que na nossa cultura a gente fala de 4, né? Ar, terra, fogo e água, tá? Só que na cultura védica tem um elementinho a mais, que a gente chama de Akash. Tá? Akash muitas vezes é traduzido como éter, eu não gosto dessa tradução, tá? Porque éter é um elemento químico. Então Akash significa espaço, um espaço absolutamente vazio, tá? Então os 5 elementos são, o primeiro que a gente fala é esse Akash, que é o espaço, tá? O segundo é Vayu, Vayu significa literalmente vento, tá? Mas aqui a gente entende como o elemento ar. Depois a gente tem Agni, que significa fogo, pode ser Tejas também a palavra. A gente tem Api, que significa água, e também pode ser Jala. E a gente tem Prithvi, que significa terra. Então os 5 elementos, tá? Espaço, o ar, o fogo, a água e a terra. Eles são distribuídos no nosso corpo dessa forma aqui. Se você olhar nessa figura, daqui do nariz, mais ou menos, para cima, a gente tem a região que é regida pelo espaço, regido por Akash. Ou seja, o vazio mora dentro dessa região. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais nesses conceitos, tá? Daqui mais ou menos do nariz até o meio do peito mora o elemento ar, tá? Vento, vaio. Daqui do meio do peito até mais ou menos a região do umbigo aqui é a nossa região de Agni, do fogo. Do umbigo até mais ou menos a região da pelve ali, da virilha, tá? O começo das pernas é a região regida por água. E das pernas para baixo é a região regida por terra. Tá? Por que isso é importante a gente entender? Porque esses elementos eles regem coisas diferentes no corpo. Tá? Por exemplo, a gente pensa nas pernas como esse elemento terra, que é o que dá sustentação, é o que dá base para o corpo. Tá? Essa região regida por água, essa região mais ou menos do baixo ventre, se você for pensar, é a região onde acontecem as nossas eliminações, onde acontece a nossa limpeza. A água é o elemento que faz a limpeza. Né? Aqui na região do estômago, mais ou menos, né? Dessa região que eu falei, do umbigo até o meio do peito, é a região regida por Agni, a região do fogo, ou seja, a região onde acontece o nosso metabolismo, onde acontece a nossa digestão, a combustão de tudo aquilo que entra no nosso corpo, se consome, né? se metaboliza mais ou menos nessa região. A região aqui é a região regida por ar. Pensa, o nosso ar entra aqui, abre, tem um espaço, tem essas bolsas de ar, que são os pulmões. E daqui para cima tem o espaço. O espaço por quê? Porque é onde as coisas acontecem, onde tem espaço para as coisas acontecerem. Então você vê que quando a gente está com a mente muito vazia, os pensamentos acontecem de maneira muito louca. Então, aqui já vai uma coisa interessante para a gente pensar. Que meditação não é esvaziar. Porque se eu esvaziar, vai entrar coisa, provavelmente pensamentos que a gente não quer. O que a gente quer é preencher essa região que é vazia com alguma coisa que seja importante para nós. E o que é essa coisa que é importante para nós? O presente. Então o presente deveria sempre estar preenchendo essa região do espaço, que a gente precisa ter espaço para que alguma coisa nova possa entrar, tá bom? Mas por que isso é importante de eu pensar no momento da prática de yoga? Vários asanas, eles são desenvolvidos muito para suprir algumas descompensações, alguns desequilíbrios que acontecem entre esses elementos. Vamos dizer, sabe quando a gente está com a mente muito avoada, que a gente fala, né? Ou seja, que a gente está com muito ar
nesse lugar aqui, que é a nossa cabeça, né? Tá passando, tem muito ar aqui. O que eu posso fazer, por exemplo, quando eu estou sentindo que a minha mente está muito avoada, está muito solta, está muito sem terra, né? Está muito sem chão? Eu faço um movimento em que eu levo a minha região de ar e de espaço lá para as pernas, que é a região de terra. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou aterrando. Eu estou fazendo um movimento que diminui essa agitação do ar e do espaço, porque eu estou trazendo para perto do elemento terra. Então o elemento terra ajuda a compensar. Tá? Então olha que interessante, se eu quero acalmar um pouco, se eu quero aterrar um pouco, se eu quero baixar um pouco a bola dos meus pensamentos, eu faço flexões para frente. Flexões onde eu levo a minha cabeça e essa região do peito mais na direção da perna. Olha que interessante. Já se eu quero estimular o corpo, imagina que eu estou muito preguiçosa, cansada e tal, e eu quero dar uma estimulada no corpo. Eu tenho que estimular o quê? Principalmente fogo e ar, tá? Que é o que gera movimento, que gera metabolismo, que gera combustão. Então o que a gente faz? As aberturas de peito, que muitas vezes são chamadas de retroflexões ou hiperextensões, né? Mas que na verdade são os movimentos que a gente abre o peito aqui. O que eu estou fazendo? Primeiro eu estou abrindo essa região que é regida pelo ar para ter mais espaço para o ar se movimentar. Então eu estou trazendo mais movimento para o corpo. Fora isso, essa região, lembra que é regida pelo fogo? Eu estou trazendo espaço para ela, eu estou aumentando essa região do fogo e trazendo mais ar. Quando eu trago mais ar para o fogo, o que acontece? O fogo queima mais. E aí eu estimulo o meu metabolismo, eu estimulo a combustão. Percebe? Quando eu quero fazer as torções, por exemplo, sabe? Torci para um lado, torci para o outro. O que isso faz nessa região do fogo? Isso afunila. Então, quando o fogo, muitas vezes, ele está abertão, né? Nessa região, queimando por aqui. Se eu estreito o canal, o fogo ele queima mais potente. Então, eu posso... Uma das funções, por exemplo, das torções, estimular um pouquinho mais o Agni, porque eu estou afunilando o canal por onde ele passa e ele passa um pouquinho mais intenso. Mas ao mesmo tempo eu não abro tanto o peito. Então as torções, elas são ótimas para estimular o Agni, mas não para estimular tanto os movimentos de vai, os movimentos do ar. Percebe? Olha que interessante, né? Agora, por exemplo, por que a gente busca sempre no yoga, pelo menos na minha linhagem, né? A gente sempre está atento para relaxa a região do baixo abdômen, do baixo ventre, né? Essa região que é regida por água, essa região onde mora o nosso ventre, o útero das mulheres, o nosso intestino, tudo isso aqui deveria estar sempre muito macio, muito fluido, muito líquido, sabe? Que nem a água é. Porque, percebe, constipação, problemas com eliminação discretas de maneira geral, tá? Problemas sexuais, tá? Que você não tem muita capacidade de desenvolver orgasmos, né? Por exemplo. Isso é tudo uma contração muito forte dessa região que é regida por água, e a água está toda presa. Então, se a água está presa, ela não consegue fluir. Tá um calor aqui hoje. Mas entendeu? Então a gente sempre deve estar buscando asanas, ou seja, posturas que ajudem a relaxar o abdômen, tá? Essa coisa, a gente vive numa sociedade hoje que está querendo sempre o tempo inteiro o abdômen contraído, né? Essa coisa que trava a gente, por isso que a gente está sofrendo muito com constipação, com as emoções muito presas. Então a gente fazer as flexões para frente também, né? E várias posturas que ajudam a relaxar o abdômen, ajudam a suavizar, a deixar com mais fluidez essa região do elemento água, tá? Se eu estou muito aterrado, por exemplo, eu fazer as invertidas é ótimo. Imagina que eu estou um cara muito preso no chão, assim, não estou conseguindo ter um pensamento mais criativo e eu quero desenvolver isso, eu faço as invertidas, que é essa região que é regida por terra, que são as pernas, eu estou jogando para cima e deixando essa terra descer em direção à região do ar, do espaço. Então eu estou me desaterrando um pouco, então eu estou estimulando a criatividade, estimulando um pouquinho o meu corpo ficar um pouco mais leve. Percebe? Como é bonito a gente entender como que o nosso corpo é regido e como que essas técnicas foram desenvolvidas, para que essas técnicas foram desenvolvidas. E lembra, eu falei isso na primeira aula explicando sobre a fisiologia sutil. Não é para a gente achar que isso aqui é verdade ou é regra. Isso são simbologias, são metáforas que ajudam a gente a entender o funcionamento do corpo através de sensações. Percebe? Não é que na minha perna tem terra, mas a minha perna é o lugar onde está a minha estabilidade. E quando eu faço as flexões para frente, eu sinto que me dá uma apaziguada, que me dá uma aterrada. E eles antigamente tentavam explicar isso através de simbologias. E, por exemplo, essa simbologia de levar o espaço
e o ar na direção da Terra, explica isso, né? A região aqui regida por fogo, e essa região onde acontece os metabolismos, se eu trago mais ar para o fogo, eu estou dando mais combustível para ele, né? Eu aumento o fogo. Olha como essa simbologia é bonita e ela tem a ver, né? Se eu estou trazendo mais combustível para cá, eu estimulo a minha combustão. Experimenta, faz retroflexões, flexões para trás, aberturas de peito e vê como isso te dá uma sensação de mais animação, né? Isso te movimenta um pouco. E essa foi uma das formas que os sábios trouxeram para ajudar a gente a entender como é que o corpo funciona, através de sensações, de experiências, de imagens, de visualizações, de simbologias. Beleza? Me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou desse olhar para o corpo, que é um olhar muito bonito, tá bom? Aproveita, se você gostou do conteúdo, obviamente, não deixa de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar o sininho para que a gente possa sempre te notificar, tá? A gente vai ter mais vídeos dessa série falando sobre a fisiologia sutil, que eu acho que é muito importante para quem pratica yoga, tá? E também, além disso, a gente aprofunda muito mais nesses conceitos dentro da minha escola online, que é o Yogalaya, tá? Aqui o link tá aqui para caso você queira conhecer a escola, é só digitar escola.yogalaya.com.br. O link também está aqui na descrição, é só você clicar lá que você já vai ser redirecionado para a escola. Lá a gente tem as aulas práticas, ou seja, dos asanas, pranayamas, que são as posturas, os respiratórios. A gente também tem aulas teóricas, onde eu explico esses conceitos de maneira muito mais aprofundada, tá? A gente também tem o curso chamado Mapa da Mente, que é o estudo do texto clássico do yoga, que é um texto que realmente faz um mapa assim da mente, a gente entende como é que a mente funciona, tá? Ele se chama o Mapa da Mente e ele está disponível para todos os alunos da minha escola. Então, caso queira conhecer, não deixa de clicar no botão. Beleza? E se quiser ver mais conteúdos que eu lanço diariamente, tem o meu perfil do Instagram, que está aqui, @yogalaya_. Lá eu posto conteúdo novo todo dia, com bastante interação, então você pode me mandar mensagem por lá, que eu também sou eu mesmo que respondo, tá? Então, eu te vejo muito em breve, ou aqui no YouTube, que a gente lança vídeos novos todas quartas e sextas-feiras, sempre às 9 da manhã, ou eu te vejo na minha escola online, ou lá no Instagram, beleza? Até o próximo vídeo.